Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estou ouvindo, Paulo. Agora eu estou. Obrigado. Boa noite a todas. Vamos falar hoje sobre cidades saudáveis, e esse conceito só faz sentido se a gente tiver pessoas saudáveis, tanto física como emocionalmente. As mudanças climáticas têm sido tão rápidas, né, e tem sido cada vez mais descoberto novos pontos, né, de preocupação, e fica difícil de acompanhar todos eles. Então, hoje a gente vai descobrir, né, a gente vai debater, não descobrir. Vamos debater, né, até que ponto isso interfere na saúde das pessoas, tanto física como emocional, e o que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa saúde, cada um dentro do seu espaço, e assim conseguir ter um retorno sustentável mais eficaz. Ok? Então, vamos lá. Meu nome é Paulo Henrique dos Santos, eu vou ser o moderador hoje, vou estar acompanhando vocês e fomentando o debate, né, ajudando aí na nossa conversa. E eu estou com a Silvia Rezende, que é psicóloga e pedagoga, tem 26 anos de experiência nas diversas áreas de psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Faz tratamento de depressão e ansiedade, especialista em mindfulness e redução de estresse. Ela é sócia proprietária da Clínica Lares. Para saber mais, tem o www.clinicalares, tudo junto, .com.br. Eu estou também com a Juliana Zelawi, especialista em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é formada em programação neurolinguística pela Ecology, Academia of Modern Applied Psychology. Pronunciei certo, Juliana? Sim. E também é especialista em Mindfulness pela Unifesp, Departamento de Medicina Preventiva. Possui experiência em mais de 18 anos em práticas meditativas, treinamento da mente e condução de grupos diversos. A Juliana também é gestora ambiental com especialização em educação ambiental pela USP. Ela faz gestão de projetos sociais pelo SENAC e MBA em gestão da sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, a GV. Ela tem sólida experiência em grandes corporações e no terceiro setor. É palestrante, mentora, escritora e produtora de conteúdos e fundador da Asterisco Seja. Para saber mais, o site dela é simplesmenteseja.com.br. Ok? Estamos também com a Sandra Langer. Ela é treinadora de cérebros, especialista em ginástica cerebral, através do método Cerebrar, baseado em neurociência. Ela é formada em tecnologia, tem carreira nisso, além de ser professora e consultora de informática, especialista em ensinar tecnologia aos ainda não adeptos de tecnologia. Possui 2 linhas de trabalho, a Vovós Conectados, que ganhou selo de startup relevante pela Aging 2.0 em 2019, e a Cerebrar, que participou da Global Search de Startups para minimizar o efeito da pandemia nos 60+, e ficou em 12º lugar, em agosto de 2020. Concluiu o programa de aceleração de startups, Winter 2021,
do Founder Institute. Tem um e-book publicado, com dicas e desafios de desenvolvimento do cérebro, turbinando o seu cérebro. Atualmente trabalha principalmente online, fazendo treinamentos cognitivos e de tecnologia em várias cidades do Brasil. Ela tem, então, 2 startups aí, a vovosconectados.com.br e cerebrar.com.br. Ok? Esqueci alguma coisa? Não. Para começar, tá bom, né? Então é isso. Eu vou pedir para passar um vídeo agora que faz parte das iniciativas das ODSs, né? São as 17 ODSs que temos como meta até 2030 para mitigar os efeitos, né, da mudança climática provocada pelo ser humano. Então, eu vou pedir para a Fernanda passar o vídeo agora e a gente retorna em 2 minutos e meio. Legal, né, gente? Eu acho que é sempre bom, sempre válido estar relembrando as ODS e o motivo da gente estar aqui na associação e cada um contribuir dentro da sua especialidade. Aqui a gente tem pessoas com diversas especialidades, né? Mas a maior delas é o comportamento, né? E o modo de agir do ser humano, né? Então, eu queria começar lançando aí uma questão, só para a gente ir aquecendo, né? Como é que vocês veem? A pandemia, por exemplo, ajudou ou ela ajudou a parar, a frear um pouco, né, os efeitos do ser humano na natureza, ou agravou isso? Quem poderia começar? Posso falar um pouco. O que a gente percebe, inclusive estatisticamente, é que por conta da pandemia, sim, deu uma freada
principalmente em termos de consumo. Então, a gente tem, por exemplo, todo ano a gente estabelecido, né, uma data em que a gente, entre aspas, teria consumido todos os recursos naturais que o planeta é capaz de repor. Historicamente, essa data é sempre cada vez mais cedo. No ano da pandemia, ela deu um atraso, era esperado que ia ser mais... Em 2020, era esperado que ia ser mais cedo, mas ainda não é o suficiente, né, para a gente conseguir se manter de forma sustentável, mas houve esse atraso, né? Então, essa é uma estatística, um dado importante que mostra justamente essa parada de tudo, né? É claro que a gente estava consumindo mais em casa, talvez mais energia, mas tem essa compensação de você não estava usando combustível, não estava se deslocando tanto, acabou não consumindo tanto, então não saía tanto para bares, restaurantes ou para lojas mesmo, que até teve um impacto, sim, na economia, né? Mas em termos ambientais, houve sim um descanso. E aí a gente viu várias imagens, principalmente no começo da pandemia, eram bem impressionantes, né? A Baía de Guanabara, por exemplo, recuperando a vida marinha, porque estava mais tranquila, estava menos poluída, então os animais voltando. Em Veneza, nos canais de Veneza, também em vários locais do mundo, aconteciam essas filmagens mostrando a vida retomando o seu lugar de origem, né? Então, em termos ambientais, houve sim essa freada por conta da pandemia. Aqui, até a Fernanda colocou o dia de sobrecarga da Terra, o Earth Overshoot Day. Obrigada. Perfeito. Legal, Juliana. Então, só completando essa mesma ideia, teve uma diminuição na poluição, o ar melhorou e as pessoas tiveram menos problemas respiratórios por conta de ter menos poluição também, apesar dos problemas que causaram a Covid, mas totalmente independente de Covid. Então, o ar estava bem melhor. E devido a não ter poluição, um fato muito interessante aconteceu que o Himalaia pôde ser visto a 200 quilômetros de distância. Isso não acontecia há mais de 30 anos. Por conta de poluição? Fora a natureza das caras aparecer. Até hoje eu vejo borboleta, saio de manhã para passear com meu cachorro, vejo borboleta na rua que não tinha antes. As estrelas ficaram aparentes em São Paulo, só tinha no interior. Então, acho que deu uma renomada assim, no ar, em tudo. Legal. Sandra, você é uma treinadora mental e ajuda principalmente, né, não só, mas principalmente pessoas com mais de 60 que têm alguma dificuldade, né, em lidar com tecnologia. Durante a pandemia, como é que você percebeu isso? As pessoas procuraram mais recursos tecnológicos? Você teve uma demanda maior? O que você percebeu? O que teve uma demanda muito grande foi de pessoas com alto cargo em empresas, altos CEOs, que tinham muitas pessoas que trabalhavam para eles, executando várias tarefas, principalmente Excel, e eles se deram conta que eles precisavam agir sozinhos, estavam em casa e precisavam saber usar Excel, usar as ferramentas, se conectar, como é que podiam fazer reuniões. Então, foram pessoas, não tanto 60 a mais, mas foi muita gente de altos cargos que me procuraram bem no começo da pandemia, assim, tipo, me ajuda, preciso dominar essas máquinas. Isso foi no começo. E depois da vacina, da segunda dose da vacina, meus alunos velhinhos, com mais de 60, 70, apareceram de volta e muitos novos apareceram, assim, tipo, venha na minha casa, agora você já pode voltar à minha casa. Então, foi assim, foi um retorno muito gostoso, foi bem bacana. Legal. E o que você percebeu de mudança de comportamento? Eu não sei se no teu trabalho você consegue perceber isso, um aumento de ansiedade ou algum tipo de distúrbio. Você falou, ué, que estranho, essa pessoa não agia assim, agora age, ou mesmo uma pessoa desconhecida. Muito medo, né, Paulo? As pessoas com muito medo, mesmo seguindo todas as regras, e tirar o sapato, colocar o pro pé, e álcool, mesmo seguindo todos os protocolos, as pessoas assim, às vezes com uma angústia, são poucas as que
ultrapassar essa barreira de estar o natural. Tipo, ai, queria te dar um abraço, mas não vou, né? Não vamos. Muito medo ainda das pessoas, ainda não está numa situação tranquila. Ainda não, né? Leva um tempo. O medo realmente cada um lidou de uma forma diferente, né, Silvia? Você trabalha em consultório, né, e é especializada em ansiedade, depressão, que estão muito relacionadas, né, o excesso de passado, o excesso de futuro, né. Eu queria que você falasse um pouco o que você percebeu durante esse período aí de pandemia, e até para a gente entrar no tema, né, ambiental, como é que foi esse período, ou está sendo ainda, né? Ainda está. Na verdade, Paulo, eu acho que, assim, como disse a Sandra, né, o medo, ele tomou conta, né, e gerou uma angústia coletiva. As pessoas ainda estão se adaptando a tudo isso, né? Então, a ansiedade aumentou por conta de você não saber, de ser desconhecido, de você ter que se preparar para enfrentar algo que você nem sabe o que é. Na verdade, é muito isso, né? Você não tem noção do que seria isso. Então, a ansiedade aumentou, os estados depressivos aumentaram, a procura no consultório foi grande, né? Por pessoas também, como disse a Sandra, que começaram a ter que lidar com muitas coisas do trabalho. Né? Diferentes, né? As coisas eram segmentadas e aí elas começaram a fazer muitas coisas. Então, eu acho que a ansiedade aumentou, o estresse aumentou. O corpo começou a se preparar para um estado que ficou o tempo inteiro estressado. Né? Então, como disse a Juliana, né? Os limites, né, eles foram estabelecidos, né, de uma forma que o ser humano começou a ficar em casa e os animais começaram a sair mais. Né? Então, até o medo de, será que a gente vai conseguir sair? Será que a gente vai sobreviver a tudo isso? Então, existe um aumento dos casos de procura, aumento do uso de medicamento, aumento do uso de substâncias como álcool, né? Remédios para dormir, porque isso afetou a insônia, né? Afetou o consumo também no sentido de alimentos. As pessoas podem não ter, elas acabaram consumindo muitos alimentos, tanto que muitas pessoas acabaram, de repente, com essa questão de emagrecer, engordar. Então, afetou muitas pessoas, né? Então, nessa questão de ser saudável, isso tem sido muito falso. Entendi. Você percebeu, essa é para as três, tá? Essa questão. Houve toda uma guerra de informações, né? Até pelo desconhecimento e pela novidade, né, da pandemia, pela escala e pelo tipo de vírus, né? Houve muita guerra de informação. Então, sem polemizar, sem politizar, vocês notaram ou sentiram alguma ação coordenada, seja por iniciativa privada, ONGs, ou algum órgão público, né, em qualquer esfera, de ações voltadas para a saúde mental? O que eu observei, talvez a Silvia também tenha essa informação, por ser psicóloga, vários grupos de psicólogos, eu não sou psicóloga, né, mas eu observei isso, vários grupos de psicólogos se juntando para fazer iniciativas de atendimento gratuito. Alguns eram específicos, por exemplo, para enlutados, especificamente para enlutados, e outros um pouco mais abertos, né? Eram iniciativas não necessariamente de uma organização, é mais da sociedade civil mesmo, mas que claramente demonstrava essa preocupação e, como a Silvia falou, né, esse aumento muito significativo pela procura desses terapeutas, pela procura da saúde mental em si, e eles se organizando, então, para conseguir atender essa necessidade, e principalmente também por conta de, às vezes, até desemprego, a pessoa não tem condição, né, ou mesmo está empregada, mas não tem condição de pagar uma terapia, então eles estavam se organizando bastante, tinham vários grupos atendendo. Legal, mais alguma outra, gente? Vocês tenham
Tenho visto. E na verdade, né, também o aumento das pessoas que você trabalha com redução do estresse também, né, com a meditação. Então, existiu uma procura das pessoas para encontrar saúde mental. Eu acho que isso é importante colocar, né? Sim, o mindfulness cada vez mais sendo divulgado, né, propagada aí a ação dele, que é comprovadamente científica, né? Quer dizer, a ação que tem sobre a saúde física e emocional das pessoas. Né? Legal isso. Sandra, assim, a gente viu que essa situação toda trouxe medo, né? Trouxe bastante insegurança, né? Para a população em geral. O que você acha, ou quais que foram os maiores medos, né, da pessoa morrer, ou de perder um ente querido, ou perder um emprego, ou um negar total da doença? O que você viu que foi o maior problema? Então, a minha percepção foi de uma tal de... Foi uma histeria psicótica que aconteceu assim nas pessoas em geral, meio uma psicose, as pessoas com muito medo de pegar, de transmitir, de morrer. Assim, um medo, não chegar perto. Eu sou defensora que, assim, ao ar livre, na natureza, você não precisava dar máscara para fazer esporte. Então, as pessoas, como? Você vai tirar a máscara em público? Eu falei, não estou em público, estou ao ar livre, não tem barreira. Então, até as pessoas entenderem que no público, tudo bem, acho que precisava respeitar as distâncias, mas achavam que é um crime. Fica assim, acho que teve um pouco de lavagem cerebral, de essas coisas da máscara o tempo todo, não sei, não vou ser contra, eu respeito quem usa totalmente, mas em lugares abertos, completamente abertos, você é longe das pessoas, que nem a ideia, quando abriram shoppings e os parques continuaram fechados, eu acho que foi assim uma discrepância no meu entender, né? As pessoas precisavam estar ao ar livre, não em locais fechados. Eu sempre aprendi com a minha mãe que estar ao sol, na natureza, tomando ar puro é a melhor coisa que tem para a saúde, e não ficar em casa recluso. Tanto que foi relatado muitos casos de pessoas que pegaram Covid estando em casa, sem sair, naquela neura de se proteger ao máximo, se proteger ao máximo. Infelizmente, essas pessoas pegaram Covid. A gente não sabe nem como. Então, eu acho que não precisa... Algumas tomadas de decisão não foram mais acertadas, com certeza, né? Isso, ao longo, né, as pessoas não sabiam como lidar, né, direito. Juliana, ainda essa questão, né? Como é que você viu, né? O medo, qual o maior medo que as pessoas sentiram nesse período mais agudo, né, da pandemia, uma vez que a gente ainda está nela, né? Sim, o que eu percebi é muito... O principal medo das pessoas era principalmente com a saúde do outro, a saúde da família, né? Eu tenho preocupação de passar para o meu pai, ou mesmo passar para os filhos, para as crianças, mesmo que a gravidade talvez não fosse tão grande nesse grupo, mas tinha como pais, né, como mães, tinha essa preocupação. E uma outra coisa que eu percebi bastante, mas talvez um pouco por conta do perfil do meu público, a maioria são mulheres, é o estresse causado pelo excesso de demandas, né? Então, a mulher trabalha, mas fica em casa fazendo online, mas agora tem as crianças junto, tem o marido junto, tem as demandas da própria casa, de alimentação, porque, né, não dá para sair de casa, né? Então tem que resolver todas as questões de alimentação, limpeza. Quem tinha alguém para ajudar parou de pedir para a pessoa vir para evitar contaminação. Então acabou também elevando muito o estresse, não só dessa mulher, como da família como um todo, né? Todo mundo acabava ficando nessa tensão de viver confinados juntos, né? Então, para algumas famílias foi ótimo, conseguiram azeitar o relacionamento, e para outras foi catastrófico, assim, né? De
não saber conviver junto e ter dificuldade. Inclusive, os índices de divórcio, a gente percebeu quando começou a ter abertura, deu um boom também no divórcio, né? Então, ou sai com o filho, ou sai com o filho, ou sai com o divórcio, né? Da pandemia. Muito nascimento, muito carinho, muito bebê. No meu caso, o nascimento ainda não nasceu, mas é o fruto da pandemia. Então, não estou fazendo nada, você também, né? Então, mas é assim, o grau de estresse, né, a liberação do cortisol no organismo, isso baixa a imunidade, não baixa, Silvia? Na verdade, né, se você parar para pensar, todo o cortisol colocado de uma forma tão crônica no organismo, ele causa sintomas físicos, né? E uma das coisas realmente é a imunidade. Né? Então, outra coisa, né, é a irritabilidade. Então, se você está dentro de casa, confinado, com o nível de estresse aumentando, você tem filhos, você fica com medo de adoecer, medo de não dar conta de todas as tarefas. Aí, uma das coisas que vai acontecendo é que você vai ter os sintomas físicos disso. Muito cansaço, irritabilidade, nervosismo. Para a Sandra, eu acho que assim, o cérebro ele fica com dificuldade de prestar atenção, afeta a memória, a concentração. Então, o corpo todo, ele vai entrando no esgotamento, né? No começo, o estresse é super importante porque ele faz movimentar. Você se adapta à situação. Só que depois, com o tempo, ele vai fazendo com que você não vai se esgotando, né? Sono, alimentação, né? Outra coisa, dores pelo corpo, né? As pessoas começam a sentir muitas dores, e quando elas vão sentir muitas dores, efetivamente tem estados mais depressivos, né? Tem a apatia, né? Tem dores de cabeça, dores na coluna. Então, nesse sentido, a pandemia, ela trouxe uma coisa que a gente chama de transtorno de adaptação. As pessoas precisavam se adaptar a isso. Né? E nessa adaptação, você começa a ter sintomas físicos. Né? E esses sintomas físicos, eles precisam passar. Muitas pessoas acabaram não passando esses sintomas físicos, pelo contrário, agravando, entrando em estado depressivo de não ter projeto de vida. Né? Eu acho que isso trouxe muito. Né? As pessoas se perderam. O que vou ter? O que eu vou fazer? Quando isso vai acabar? Então, as pessoas adoeceram muito com todas essas coisas, Paulo. Né? Então, assim, e aí? Como é que vai ser depois? Né? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Tanto que agora, o que eu tenho sentido é as pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar novamente ao trabalho presencial. Sim, tem um vídeo que está circulando, muito engraçado, é uma criança levando o pai para o trabalho, é um vídeo, acho que holandês, é muito bom, andou circulando aí os últimos tempos, e ela trata o pai como se fosse uma criança e do primeiro dia para a escola, né? Ó, seus amiguinhos estão aí, olha, o Steve chegou, ó, que legal. É ótimo esse vídeo, e a gente está mais ou menos vivendo isso, né? Será que vale a pena voltar ou não? As empresas estão questionando, né? Avaliaram esse período de home office, que é um movimento inevitável, as empresas, mais cedo ou mais tarde, iriam para esse modelo de home office, né? E agora eles estão tentando achar um modelo, e talvez um modelo híbrido, né? Seja interessante, que tenha convivência no trabalho, a comunicação, os acessos todos, são os códigos, né, da organização, mas ter um momento também de home office, né? Então, talvez o modelo híbrido seja um novo modelo aí que vai surgir. Ô, Paulo, eu queria Silvia... só aproveitar o gancho da Silvia, só que ela fez comentários tão bons, excelentes, como sempre, aliás, e me fez lembrar uma coisa importante, né?
Existe, claro, o transtorno pós-traumático, né, que é comum e é muito trabalhado, mas existe também o crescimento pós-traumático, né? Então, assim, é só para dizer para as pessoas que tem uma luz no fim do túnel, que a gente aprende também com todos os desafios, com todas as dificuldades. Não, claro, não é fácil, não é gostoso passar por tudo que a gente está passando, mas quando a gente faz uma mudança de perspectiva e consegue assimilar os aprendizados, que a gente sempre pode aprender com qualquer situação, né? Mas quando a gente consegue fazer essa reflexão e pensar, inclusive, no que a Silvia falou, qual que é o meu propósito? Eu estou insatisfeita com o trabalho, não estou gostando dessa forma, né? Agora eu preciso voltar presencialmente, não quero voltar presencialmente, que nem o vídeo, né, Paulo? O vídeo daquela criancinha lá, o pai reluta, não quero. Então, fazer um pouco dessa reflexão, entendendo o seu propósito, o seu lugar no mundo, o que faz mais sentido para você, o que está mais alinhado com seus valores, e buscar estratégias para que atendam isso, né? Então, mas para isso, Juliana, o autoconhecimento ele é realmente muito importante. E nesse sentido, a pandemia, ela proporcionou isso. Ela proporcionou assim, desacelera, olha para você, se conecta com você mesmo e com a natureza. Né? Então, eu acho que foi um momento interessante. Algumas pessoas aproveitaram de uma maneira e outras pessoas aproveitaram de outra. Mas foi um momento de, você está vivendo no piloto automático. Né? Então, sai do piloto automático. Encontra o seu propósito, começa a se organizar internamente, né? Começa a trabalhar essa questão de o que você está fazendo aqui, que mundo você quer, né? Que planeta você quer, né? Que cidade você quer, que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? O que você está fazendo aqui? Descobrir a razão de ser, né? O Jung sempre falava a função da doença, né? Não que a doença seja algo bom, mas sempre que ela se manifesta, ela quer dizer alguma coisa, né? Então, essa pandemia, em termos global, foi um alerta global mesmo, né? A nossa relação com a natureza foi colocada em xeque várias vezes, né? E a gente não entendia direito a mensagem, né? E foram agravando alguns sintomas em algumas regiões. Com essa parada, como você bem colocou, as pessoas tiveram que se redefinir ou se reinventar, né? Muitas perderam o emprego, tiveram que se reinventar a partir daí. Outras tiveram uma demanda diferente, né, Sandra? De um público inesperado, né, talvez, para o acesso ao teu serviço, né? Enfim, a busca, o sentido dessa doença, a gente ainda está descobrindo. Alguns enxergaram alguma razão, algum propósito nisso, outros continuaram sem enxergar, né? E, assim, são pessoas que demoram um pouco mais para entender as coisas, enfim. Né? Sabe que eu... Oi, Sandra. Sabe que eu percebi sobre o trabalho? Teve uma mudança significativa, principalmente no valor da mulher nas empresas. Quando era uma mulher que falava, nossa, ela casou, ela vai ter filho, melhor nem contratar. Tinha esse super preconceito por muito tempo. E eu notei nesse último ano muitas mulheres grávidas sendo contratadas em altos cargos, né, eu vi pelo LinkedIn, e as empresas valorizando, e não faz diferença se ela está grávida, se ela teve bebê, se não teve, porque ela pode continuar trabalhando de casa. Claro, ela tem que se dedicar ao nenê, acho que faz parte da vida dela, não tem jeito. É isso mesmo. Mas ela pode continuar sendo uma profissional, e apareceu esse espaço para a mulher. Assim como tem vários sites que estão promovendo trabalho para mulheres de baixa renda, trabalhos de tecnologia para poder aumentar a renda e fazer alguma coisa diferente. Então, aos poucos, eu acho que essas pessoas estão começando a aparecer, né? Está fazendo uma... Eu acho que a pandemia, minha opinião, ela veio
como se diz, catalisar alguns movimentos que estavam em andamento. Então, por exemplo, tinha um home office, que o pessoal ensaiava, né, como ia fazer, até porque a legislação trabalhista não favorece muito, mas sempre tinha ensaios. E daí veio a pandemia e teve que fazer, acabou, né? E catalisou outros movimentos, um deles é esse, né? Já existia essa tendência a contratar a mulher. Isso, eu tenho background em RH, já vinha acompanhando isso. Uma diferente leitura do que tinha, mas ainda era um movimento tímido. Talvez tenha aumentado durante essa pandemia. E outros nichos que talvez a gente não enxergue, mas que ocorreram também e catalisaram, quer dizer, tornaram-se realidade. A gente viu diversas startups, né, startando, né, começando, principalmente de serviços, né, coisa que demoraria para dar resultado e já no primeiro ano teve sucesso. Né? Mas eu queria ver com vocês também como é que fica a relação, né? A gente falou por conta aí dos lockdowns feitos, né? Você conseguiu ver coisas da natureza que fazia tempo que não via. Então, a gente teve baleias na Baía de Guanabara, na costa oeste dos Estados Unidos, teve uns bichos lá de bioluminescência que fazia 100 anos que não apareciam, né? Então, teve uma série de movimentos. Mas teve o outro lado também, né? Por exemplo, máscaras descartadas no oceano. Não é que foram descartadas lá, né? Foram jogadas em rios ou nas cidades, principalmente em cidades grandes, né? Que correm para os rios e correm para o mar. Né? Teve esse outro lado. Paulo, você não acha que a grande questão é o limite? Então, se você parar para pensar, a pandemia nos limitou. Né? Ela nos limitou, ela colocou a gente dentro de casa e nós começamos a trabalhar muito o limite. Mas o ser humano tem um problema com o limite. Né? A partir do momento que nós saímos, a gente já começou novamente a ampliar os limites dele. Quando nós estávamos na pandemia, nós conseguíamos conviver diferente com os animais. Só que aí, por quê? Porque a gente tinha um respeito no sentido de não passa do limite. Só que agora a gente não tem isso. Então, é o que você disse, as pessoas saíram e elas estão poluindo tudo, no sentido de você não aprendeu qual é o limite, onde você deve jogar o lixo, como é que as cidades devem ser organizadas. Então, esse é o ponto, é aí que eu queria chegar, né? Eu estava desenvolvendo para chegar a esse finalmente, né? O que foi feito, que movimentos, ou como foi a comunicação, né? Eu não sei se seria o poder público, a iniciativa privada, né? Através das organizações sociais, não sei quem, tá? Quem são os atores, mas como é que ficaria esse outro lado, né, de sustentabilidade durante a pandemia? O que funcionou aí? Eu acho que uma coisa interessante para colocar, Paulo, respondendo essa pergunta, sempre que a gente tem algum evento muito significativo, global, que afeta, né, a vida de cada um, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e outros eventos de grande magnitude significativos, sempre existe uma expectativa em relação à vida, ao retorno normal, né, à vida normal, e uma expectativa alta de, nossa, acabou a guerra, qual que era a sensação pós-guerra? Nossa, agora as pessoas vão ser mais empáticas, as pessoas vão entender a importância da família, vão entender que guerra não faz o menor sentido, as pessoas vão conviver melhor, a gente vai reconstruir o país, tem toda aquela expectativa muito forte, né, por trás, e não que não seja genuína, porque é completamente genuína, mas depois entra no ritmo normal e a coisa não se desenrola exatamente dessa forma.
Mas o que é importante é que, se a gente colocasse isso num gráfico, em termos evolutivos, né? Existe, então, essa subida, né? Que é essa expectativa de, nossa, agora todo mundo vai se respeitar, a gente vai fazer festa, a gente vai viver bem, vai viver junto. Então, existe esse crescente, depois tem uma queda. Não acontece exato, não fica ali naquele patamar, existe uma queda, mas, ao mesmo tempo, não volta para o patamar anterior. Então, assim, acho que é bom a gente equilibrar um pouco as expectativas em relação a essa volta também, nesse sentido de que, sim, não vai ser tudo que a gente gostaria de ser. Agora as pessoas vão respeitar o planeta, agora as pessoas vão saber que tem que jogar o lixo no lugar certo, que tem que poluir menos, enfim. Não vai ser tão radical assim, mas, ao mesmo tempo, não vai ser como era antes. Né? É um meio do caminho. E é claro que aí os processos educativos, né, são extremamente necessários para a gente manter-se crescendo, né? Para não retomar os padrões anteriores, mas manter esse aumento gradual de consciência. Legal, legal. Alguma coisa, Sandra, Silvia? Alguma consideração sobre isso? Eu acho que, na verdade, né, Paulo, essa questão, como disse a Juliana, é a mudança do comportamento. Então, nós precisamos mudar esses comportamentos, mas isso é uma coisa que vai ser negativa, né, Juliana? E, algumas vezes, você precisa receber muitos reforços para isso. Né? Então, se você parar para pensar, psicoeducação ajudaria muito as pessoas a lidarem com tudo isso. Né? Então, o que é novo, como é que a gente se adapta, como é que a gente muda o nosso comportamento. Se a gente, às vezes, fala de cidade saudável, de um planeta saudável, as pessoas acabam continuando com os mesmos comportamentos. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Como mudar o comportamento? Eu acho que primeiro descobrindo, porque o nosso comportamento, olhando para o nosso comportamento, né? Olhando e fazendo uma autoanálise, porque muitas vezes a gente acaba julgando o comportamento do outro e não olha para o que a gente está fazendo. Então, para ter cidade saudável, a gente precisa parar e olhar, auto-observar, começar a perceber essas coisas que a gente faz, como é que a gente faz dentro da nossa casa, né? O lixo dentro da nossa casa, eu acho que começa muito ali, né? Como é que a gente ensina os filhos, como é que a gente lida com tudo isso, para a gente sair para fora depois. Ok. A gente está falando de, independente de pandemia agora, essa sensibilização para o meio ambiente, para um modo de ser mais verde e mais sustentável. Porque as cidades facilitam o modo de ser mais saudável das pessoas, né? Existem cidades mais verdes, mais ligadas à sustentabilidade, mais eco, né? Mas, assim, é focado nas pessoas, é um movimento legítimo. Bom, deixa eu mudar. Vocês, que tipo de ações na esfera municipal, estadual ou federal vocês veem que facilitem, né, um modo de ser mais saudável das pessoas? Vocês conseguem enxergar alguns? Sim, e o modo de ser saudável é mais preventivo do que curativo, né? Então, a gente tem um sistema de saúde que é mais curativo, né? Eu não conheço muitas iniciativas no sistema preventivo, exceto vacinações, né? Existem, no entender de vocês, existe, funciona e é adequado para sustentabilidade e saúde. Eu acho que uma coisa que foi implementada antes da pandemia, assim, algum tempo antes, foi as bicicletas, né? Que aumentaram, fizeram ciclovias. No começo a gente achou meio estranho tanta ciclovia, as pessoas vão usar, e as pessoas realmente estavam usando as bicicletas, que é maravilhoso em todos os sentidos. A pessoa faz esporte, não gasta gasolina, não queima combustível.
E para distâncias pequenas é excelente, tinha várias disponíveis para aluguel, era super barato, não sei nem como é que está agora. Depois vieram os patinetes, aí teve os acidentes de patinete, tiraram os patinetes. Mas, assim, alguma coisa eles tentaram fazer de diferente. Mas isso é a sociedade civil, né? A ciclofaixa, as ciclovias, né? Não, né? É municipal, né? Até onde eu entendo é municipal. Mas essas iniciativas de ter bicicleta para alugar são empresas particulares, né? São organizações. Acho que é interessante que a Sandra levantou, porque assim, né, quando a gente fala sobre sustentabilidade, as pessoas às vezes esquecem, né, que a gente não está falando só do ambiental, né? Para uma cidade ser saudável e também ser sustentável, a gente precisa atender o tripé, né? A questão econômica, a questão social e a questão ambiental, né? Um está dentro do outro, né? Não é nem falar que eles são tão equivalentes, né? Que não existe uma sociedade saudável sem uma economia saudável e sem um ambiente saudável, né? Então, eles são completamente relacionados. E o que é interessante que a Sandra falou dessa iniciativa, porque ela atende isso, é uma questão econômica. Por que a pessoa usa, né? Porque é uma questão de saúde, que ela sabe que ela vai fazer esporte, que ela vai se sentir bem, que ela precisa dessa atividade física. É uma questão econômica, nossa, não vou pagar estacionamento, não vou pagar o combustível. E acaba, sem querer, né? Tendo a questão ambiental, de poluir menos, ter um carro a menos no espaço público, enfim, né? Mas, agora, respondendo a sua questão de iniciativas, é muito comum que a gente vê as iniciativas da sociedade civil mesmo. Tem essas iniciativas privadas, mas as organizações não governamentais têm feito muita coisa, né, para tentar reverter esse cenário, tentar sensibilizar mais a população, até o papel da própria Abraps, né, que a gente está reunido aqui graças à Abraps, que é justamente essa iniciativa para a gente conseguir conscientizar os profissionais de qualquer área, independente de qual área seja, mas para trabalhar pelo desenvolvimento sustentável, né? Então, que envolve totalmente a saúde mental, por isso que a gente está discutindo aqui hoje, não é só a saúde física, mas a mental. E aí, posso puxar a sardinha para o meu lado, que para mim é extremamente importante esse trabalho com empatia, desenvolvimento da compaixão, respeito à diversidade, que a nossa saúde mental depende disso, dessa boa convivência, desse respeito, que principalmente nos últimos anos tem se agravado muito, né? As diferenças, os polos, a polarização. A gente precisa retomar o diálogo, né? Precisa, né, parar de... O diálogo está interdito, né? Quer dizer, parece que não pode discutir algumas coisas que já vira briga, né? Sim. A gente não consegue fazer reunião de condomínio. Né? Não consegue reunir no condomínio. Imagina reunir públicos tão diversos. Assim, cada relatório que sai, anualmente saem relatórios, né, falando sobre a situação, né, de mudanças climáticas e, assim, as mudanças climáticas antropocêntricas, ou seja, geradas pelo ser humano, né, e não são animadores os resultados. Então, por exemplo, a gente percebe que estamos 2 graus mais quentes do que há 40 anos atrás, aproximadamente, né? E tem efeitos sobre a vida marinha e sobre répteis, acho que é o primeiro ser que acaba sofrendo, né? Como sensibilizar as pessoas? O que fazer para sensibilizar as pessoas? Porque o medo, passar um documentário mostrando o urso polar no gelo perdido no oceano, parece que não funciona. Né? Parece que a gente está sempre no limite. Falta 10 anos. Na Rio 92 falaram que faltava 10 anos para acabar tudo. Daí vem 10 anos. E parece que não funciona. Eu acho que precisa ter uma ação mais efetiva sem ser o medo.
né, para mobilizar as pessoas. O medo ele não traz ele traz uma preparação do organismo e ele acaba estressando, né? Então, eu acho que e paralisa. As pessoas começarem a perceber que, assim, que o que elas fazem não é com o outro. Porque, no fundo, parece que é essa a grande questão. Né? Então, o que eu faço não vai afetar você. Então, acabo tendo desejo de receber para mim e acabo não tendo essa coisa que a Juliana falou, de compartilhar, de ter empatia, de perceber que o que acontece com você me afeta. Então, nós somos divididos, fazemos julgamento do que é certo e do que é errado, né? Baseados no quê? Na minha percepção, não na percepção do todo. Então, eu acho que essa é a grande questão. Esse é o ensinar para as crianças, né? A gente começa, eu acho que com as crianças, da educação mesmo, mostrando, olha, o que você faz afeta o outro. O que o outro faz afeta você. Eu acho que como nós acabamos percebendo isso, né? Então eu vou lá e eu uso o ar-condicionado. Eu estou usando para mim porque eu estou com calor. Eu não penso que é um recurso que vai afetar o meio ambiente, que a longo prazo vai acontecer isso. Então, para mim, essa questão da mudança do comportamento tem a ver com negativo, tem a ver com problemas com limite, né? Problemas com limite mesmo. Aonde começa o meu limite, aonde começa o seu. Então, eu acho que é muito ensinamento de comportamentos, né? Modelar esses comportamentos das pessoas, né? E trazer essa questão, né? O que eu faço afeta você. Pode parecer que não, mas afeta. Para isso... Né? Oi? O efeito borboleta. Sim. Exato. Para fazer isso, pressupõe um modelo de educação mais voltada às emoções, né? Sim. Eu até queria complementar, Paulo, que achei super importante que você levantou da questão do medo, né? Isso é um erro do movimento ambientalista desde quando surgiu, lá pela década de 60, e que ainda continua, em grande parte, um discurso que ainda está ressoando, que é esse discurso do medo, né? A gente precisa fazer, senão a gente vai morrer, o planeta vai acabar, e tem todos... E assim, não existem os dados, existem as informações, não estou negando as informações, não é isso, mas a gente que trabalha com a mente humana, comportamento humano, a gente sabe que isso paralisa, ou então tem o efeito rebote de, já que vai acabar mesmo, então eu vou aproveitar aqui, né? Então, desde, por exemplo, os recursos pesqueiros, que o grande desafio dos recursos pesqueiros é esse. Mas eu vou parar, eu vou mudar o meu negócio? O meu vizinho não vai mudar o negócio dele, então vamos usar até acabar. Então, qual que é a solução, então, né? O que a gente percebe hoje, que é o movimento ambientalista 2.0, que é você tornar a questão de ser sustentável mais sexy ou mais cool, e mostrar que é legal, que é gostoso, que é prazeroso você fazer bem para o outro, você se preocupar com o outro faz bem para você, libera ocitocina, libera serotonina, isso também comprovado. E até eu dou um exemplo, algumas pessoas daqui talvez conheçam, um cara que chama Nas Daily, na verdade não é o nome dele, né? É o nome do programa, chama Nas Daily, que passa no Facebook, muito, acho que ele tem outras plataformas também, não sei se no YouTube, mas no Facebook tem, que são mini documentários, assim, bem curtinhos, de 1 minuto, 5 minutos, bem curtinhos, que ele viaja o mundo inteiro, procurando tecnologias, ou procurando pessoas, ou soluções sustentáveis. E aí você assiste, aquilo é uma delícia de assistir, e ele sempre com esse ar muito positivo, olha que legal, olha que bacana, olha o que estão fazendo, isso aqui é revolucionário, isso aqui é inovador. Chama atenção, engaja muito mais as pessoas. Nossa, eu quero fazer isso no meu país também, isso é muito legal, isso é muito bacana, eu quero fazer isso dentro da minha casa, ou trazer para o meu país, enfim. E sempre lembrando da questão do tripé mesmo, né?
são soluções que não é só sustentável, mas é econômico, tem uma resposta econômica interessante. Tem uma resposta social. A ideia é sustentabilidade passa pela economia, né? Pois é. Não é só o ecologicamente correto, passa por vários... Mas economicamente viável também. Claro, claro. Assim, a educação mais voltada às emoções, desenvolver mais a questão da empatia, da tolerância, né, que vem antes da empatia, no meu entender, né? Aí me vem a seguinte questão: ao mesmo tempo que tem toda uma polarização no mundo todo, como você vai educar? Existem, por exemplo, escolas que prezam ou priorizam a educação emocional dos seus alunos, ou faz parte do currículo? Vocês conhecem algum projeto no Brasil ou mesmo fora que prioriza isso? Sim, eu conheço alguns, Paulo, a Escola da Ponte de Portugal, por exemplo, a Escola da Vila, a pedagogia Waldorf, apesar de não ser nova, né, até bem antiga, mas já trabalha isso, o foco é muito mais no ser humano, né, nas emoções, nos relacionamentos, fazer coisas em grupo, sai daquele método de carteira, professor na frente, fica quieto que eu que tenho toda a verdade. O método industrial, né? Que a gente foi educar no método industrial, né? Pois é. É muito mais participativo esses métodos, de forma, não só Waldorf, mas esses que eu estou comentando, de forma já muito mais participativo. E o que eu acho muito interessante é que elas priorizam 3 coisas que, para mim, são essenciais, assim, na educação em geral, mas agora falando na educação infantil, né? Primeiro é a busca por soluções. Então, tem o problema, não existe uma única solução, existem várias soluções. Vamos pensar, qual solução você daria para esse problema, né? O segundo é o amor ao aprendizado, porque se tem coisa que brocha a nossa vontade de aprender, é ficar com aquele professor falando um monte de coisa, você não pode falar, fica quieto, copia da lousa, é a coisa mais desanimadora e que acaba com a sua vontade de ter curiosidade, né? Eu tenho curiosidade sobre esse tema, agora eu quero aprender sobre isso, eu não quero aprender sobre isso que você está falando, eu quero aprender outra coisa, né? E a terceira coisa é a questão da emoção mesmo, né? Eles priorizam muito a emocionalidade e passando por esse trabalho em conjunto, né? De entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua emoção, tudo bem ficar frustrado, tudo bem ficar com raiva, vamos conversar sobre isso, vamos entender como é que o coletivo responde a isso, né? E não é simplesmente, engole o choro. É horrível, nossa, essa frase eu estou... Eu acho que a gente precisa aprender esse modelo, que a vida mostra para a gente que tem momentos a gente tem que engolir o choro e acabou, né? E tem momentos que a gente precisa ser acolhido, né? E não pode ser só acolhimento. Nesse momento, Paulo, não só as escolas de educação infantil, mas muito tem se falado na inteligência emocional, né, que era uma coisa que não tinha essa ênfase. Então, você sentia alguma coisa, você falava, engole o choro, como você falou, não tenha raiva, né, não fica triste. Então, esse conceito ele vem mudando agora nas empresas, ele vem mudando, né, vem caminhando para isso. Mas eu falo assim, é uma mudança que vem vindo a passos vagarosos, né? Não é milagroso, não acontece não é. dia para noite. Muitas vezes não é, porque a gente não sabe ainda para identificar os sentimentos dela, né? Então, eu acho que é tudo isso que a Juliana falou, né? Então, você ter flexibilidade cognitiva, né? Então, são coisas que você aprende, que nós estamos aprendendo agora. A educação... A gente não tem um modelo definido, né? A gente não tem um modelo definido. Paulo, fora educar as crianças com essa nova ideia mais emocional, educar os pais que estão criando essas crianças. Porque não adianta nada a escola ter um método maravilhoso que ensina a pensar diferente,
age diferente se a casa é rígida ou se os pais não estão nem aí com os filhos. Então, eu acho que assim, tem que ter tal escola para os pais, né? Tipo, é um trabalho conjunto, a educação não é só escola, não é só em casa, é um conjunto, né? Tem que partir de todo mundo, e aí vai funcionar. Não adianta só pôr na escola e achar que a criança está aprendendo. Não é assim que funciona. A gente sabe que Aproveitando, Sandra, é possível treinar, por exemplo, a empatia? Sim, a empatia é uma habilidade, né, que se você quer se relacionar com uma pessoa, você tem que criar essa empatia com ela. Tem até métodos, né? Você pode até começar a imitar os gestos que a pessoa faz e ver como ela Criar fala, rapport, como ela né? se mexe. E aí a pessoa começa a achar você parecido com ela começa até a ficar mais interessada em você quando você começa a agir dessa maneira. E aí vocês começam a criar um relacionamento. Aí quando você traz ela para você, né? Quando você consegue ir para ela, você consegue trazer ela para você. Então fica uma troca muito sadia, né? Muito gostosa. É possível treinar, então. Sim. E a tolerância? A gente treina, Sandra? Oi? Tolerância. Tudo a gente treina, Paulo, tudo. A gente teve que Tudo ser tolerante nesse possível. tempo todo, não teve Que jeito. bom, eu preciso desse otimismo, Sandra. Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, Paulo. Eu estava no livro do Paulo Coelho, no Alquimista de Ó. Não, isso aí, antes do Alquimista, né? O Joseph Campbell falava, né? Cuidado com a caverna que você tem mais medo de entrar, que é lá que está a resposta que você precisa ouvir, né? Então até falar aquela história, né? Você quer ser mais tolerante, então vão te mandar para fila de banco, trânsito. Então, assim, precisa ver exatamente como você vai treinar essa tolerância. Mas Eu acho que fazendo um adendo ao que a Sandra falou, eu achei perfeita a colocação dela. Mas a questão da tolerância também é o que mina, né, o aprendizado da tolerância é justamente quando a gente se blinda e se fecha, né? Que é o que está muito acontecendo hoje e que as redes sociais permitem isso, né? Então você lá na sua rede social, você só tem as pessoas que falam exatamente a sua língua, falam tudo que você concorda. Quem você não concorda, você exclui. E aí vai ficando cada vez mais uma bolha, cada vez menor, mais fechada, e o que impede de você exercitar justamente a tolerância e a abertura ao novo, né? Crescer. Ver um outro ponto de vista. Você pode concordar ou não, mas não precisa ter discussão por conta disso, não precisa ter briga, né? Mas acaba aumentando essa perspectiva. Né? Eu sempre costumo falar... Mas tem que ter discussão, né, Juliana? Tem que ter um diálogo. Discussão não no sentido negativo, né? Não no sentido de violência, né? Mas discussão no sentido de, sim, de colocar seu ponto de vista, colocar o meu, sim. Se não funciona, você sempre leva um taco de beisebol para as reuniões. Então... Mas até as redes sociais funcionam assim. Se você gosta de um assunto, eles começam a te mandar esse assunto sem parar. Só daquele assunto. É o algoritmo dele. No que você não gosta, né? Para você dar uma confundida nas redes sociais, para não ficar te entregando... se não ficar uma coisa tão igual, porque de repente no diferente você encontra uma coisa que você fala, nossa, tem esse caminho também. Você descobre uma coisa diferente, aí expande a mente, dá uma abertura e não fecha tanto, né? Aí você começa a achar... Você começa a achar que todo mundo pensa assim, mas todos os meus amigos pensam assim? Bom, mas claro, você só tem amigo que concorda com você, todos os seus amigos. Da bolha, todo né? mundo pensa assim, né? A gente vive na bolha, na verdade, é né? manter a mente aberta, né? Manter a mente sempre aberta e ir para as coisas com uma mente de principiante, né? Porque o que acontece com a gente é que a gente já sabe, a gente conhece, então a gente já vai para situações da nossa vida com muitas questões, né? De julgamentos, avaliações, ruminações, né? Então, eu acho que uma das coisas importantíssimas para fazer essa questão de saudável, de você ficar saudável agora, é inteiramente aberta, usar a flexibilidade cognitiva, né, a mente de principiante e aprender a lidar com todas as emoções, né? Porque o que acaba acontecendo? A gente acaba querendo controlar tudo, Paulo. Todas as coisas a gente quer controlar. E a gente se descontrola. Então, a partir do momento que você fica ansioso e gera tudo isso,
querendo controlar o ambiente externo, você se descontrola. Você não consegue enxergar as coisas com clareza, você não consegue estar tolerante com o tempo do outro. Né? Eu falo que a gente olha para uma semente e já tem uma árvore. A gente não percebe que tem um tempo ali, né? Sim, e muitas vezes você planta e você não vê florescer, outras gerações vai florescer, né? O teu legado vai além da tua vida, né? Sim. Então, a gente não tem muito essa noção, a gente é imediatista, como colocaram, né? Gente, para fazer um apanhado assim de como deixar as cidades mais saudáveis, né? A gente falou do indivíduo, né? O que pode adoecer durante a pandemia, mesmo fora, fatores que podem estressar, adoecer. E assim, que dicas vocês dariam para deixar a cidade mais saudável? O que está faltando? Ou qual o caminho? O que está sendo feito que é certo? Que vocês enxergam que seria uma alternativa? A gente falou agora da educação emocional, né? Para desenvolver justamente a inteligência emocional, né, das pessoas. Isso ajudaria muito a ter compaixão, a ter tolerância, a entender o todo, né? Que essa visão mais holística é que a pessoa se identifica com a natureza e consegue controlar o ambiente e tornar a vida mais sustentável, né? O que mais pode ser feito além da educação, que é uma forma de comunicação, né? A gente viu também que não é a estratégia do medo que vai mobilizar realmente as pessoas. O que mais pode ser feito para melhorar a saúde das cidades? Para mim, pode falar, Silvia. Eu acho que as pessoas precisam estar mais felizes, né? Uma cidade de pessoas felizes, eu acho que cada um mais feliz vai estar a cidade mais feliz. Tem, acho que muita coisa que a pessoa pode fazer individualmente, aí vou até puxar a sardinha para o meu lado, né? Acho que você treinar o cérebro, deixar o seu cérebro fortalecido, pensante, não, você toma as decisões e aumenta a sua reserva cognitiva, e você toma as suas decisões e não as outras pessoas vão decidir por você. Né? Tá. E aí você mantém isso por, de repente, até o fim da sua vida, isso é muito importante. Agora, sobre a cidade, o que dá para ser feito, uma das coisas mais importantes no cérebro, inclusive para quem tem Alzheimer avançado, e o que toca a pessoa ainda e ela consegue se manifestar é com música. Até saiu agora uma reportagem do Tony Bennett, que está com Alzheimer avançadíssimo, mas consegue cantar a música. Eu já vi reportagem de 2 irmãs gêmeas que eram cantoras na juventude, hoje já tem mais de 70 anos. Uma delas tem um Alzheimer avançadíssimo e elas conseguem cantar juntas ainda. E a mesma que tem Alzheimer consegue cantar. Então, a música é um resgate muito grande, acho que para a alma, e torna elas muito bem. Eu acho que podia ter não festivais de música, mas, de repente, músicas clássicas, que eu acho que faz muito bem para a alma, espalhadas nos parques, nos domingos, né? Acho que é mais opção de música para as pessoas. Antes da pandemia, no MIS, na Faria Lima, todo domingo tinha um evento de música, principalmente música clássica, ficava lotado de casais jovens com crianças, era ageless, assim, não tinha idade, não era para pessoas mais velhas, era para todo mundo. E era tão gostoso aquilo, as pessoas estavam tão felizes. Eu acho que esses eventos de música, não, tudo bem, acho que pode ter rock, pode ter tudo, mas acho que essas músicas mais acolhedoras, eu acho que fariam bem para a alma, faria bem para a cidade. Acho que não sei ainda se é o momento ainda, né? Acho que tem que esperar passar mais essa situação, mas eu acho que é uma coisa que ia fazer muito bem. Eu iria além, talvez investir mais em cultura, né? Porque a dança também, né? Em experiência com pessoas com Alzheimer, a pessoa pegar uma ex-bailarina de não sei quantos anos, com Alzheimer severo, ela reproduziu movimentos de dança de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Talvez, então, eventos culturais, né, inclusivos, né, ou seja, sem ser segmentado ou para atingir uma faixa etária, né, que sejam mais inclusivos, pode ser uma alternativa. Boa, Sandra, é isso aí, legal.
Eu queria aproveitar o gancho da Sandra, Paulo, o que ela falou sobre felicidade, eu acho extremamente importante, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de cidades saudáveis, que é fundamental a gente atacar, é a diferença social, né? E assim, eu falo assim, até por mim, assim, o meu público, em geral, é um público que já tem as necessidades básicas, já estão todas atendidas, né? Por isso que a pessoa se preocupa, agora eu vou me preocupar em fazer meditação, agora eu vou trabalhar inteligência emocional, enfim. Mas essa disparidade é tão absurdamente profunda, né? Que já começa desde a educação, desde a escola, o cara tem grana, ele tem dinheiro para colocar numa Waldorf, numa escola montessoriana, numa escola da vila, escola da ponte, ele tem recurso para isso, né? Agora, quem não tem recurso já começa ali na base, já completamente desigual. Então, a educação emocional deveria ser do currículo das esferas estaduais, municipais, certo? Sim, sim. E assim, não porque, só... vamos lá, a qualidade de vida também da pessoa, ela tendo essa educação emocional, ela, dentro da área de ação dela, ela consegue alterar isso, essa realidade. Ela não é tão refém. Mas eu digo não é nem só educação, mas de uma forma mais profunda, né? Em termos de acesso à saúde, acesso à cultura, né? Tornar as coisas mais iguais, né? Uma coisa que eu vejo aqui no nosso país que sempre me toca muito, assim, negativamente, é essa relação, inclusive, que a gente tem com... Dependendo da função. Eu falo, olha, o pior preconceito que a gente tem no Brasil, na minha humilde opinião, existe o preconceito racial, existe, que é extremamente forte e violento ainda até hoje, mas existe um outro preconceito que a gente fala pouco, que é o preconceito de classes, né? Social. Então, eu vejo, sei lá, minha filha estudando numa escola pequena, todo mundo cumprimenta, todo mundo, o dono, a coordenadora, e não cumprimenta o porteiro, né? Não faz o menor sentido, mas está tão enraizado dentro da nossa cultura brasileira, de os caixas, até você vai comprar alguma coisa no supermercado, a pessoa nem olha para você, mas não é, eu entendo que não é porque ela está arrogante, muito pelo contrário. É que as pessoas olham para ela de uma forma tão arrogante que ela fica com vergonha, fica retraída, ela não quer nem olhar nos olhos, porque ela se sente mal, né? Então, defesa, assim, né? Como defesa mesmo, como autopreservação. Então, assim, a gente precisa começar a atacar mais esse problema dessa disparidade de salários e de oportunidades, de tudo, porque enquanto a gente tiver esse abismo e está aumentando, e as mudanças climáticas, a previsão é, sim, piorar isso, né? Enquanto a gente tiver essa disparidade, não dá para se falar em felicidade social, né? Em felicidade coletiva, enquanto a gente tiver essas diferenças, né? O último estudo... Sentido, né, eu acho que uma das coisas importantes é trabalhar a inclusão, né? Porque, efetivamente, incluir todas as pessoas é uma coisa que é para o bem-estar coletivo. É para transformar a cidade mais saudável, né? Reduzir o barulho, o nível sonoro, acho que são pequenas coisas que podem ajudar muito, né? Ver alguma questão de promoção em relação à saúde, a bem-estar, né? Como disse a Juliana, né? Então, a gente precisa falar sobre saúde, como você lidar com as doenças, como você prevenir, né? Nesse sentido, a gente precisa dar informação, porque informação e saúde caminham juntas, né? Então, são pequenas coisas, né? Eu acho que, assim, trabalho para redução da violência, a violência doméstica, né? Que é uma coisa que acontece muito, que efetivamente gera estresse, adoece, faz com que a violência urbana cresça, né? Então, os filhos da violência doméstica, muitas vezes, também vão para a questão da violência. Então, você não corta isso, né? Então, eu acho que são ações que a gente precisa fazer, né? E fazer gradativamente. Cultura, esporte, lazer, né? Que são coisas importantíssimas, né?
exercícios para o cérebro, né, Sandra? Lugares que as pessoas possam exercitar a mente, né? Porque você fala tanto de exercitar o corpo e não fala de exercitar a mente, né? E exercitar a mente faz com que você seja mais flexível, com que você seja mais resiliente, com que você tenha mais compaixão pelo tempo do outro, empatia. Eu acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, né? Que promovem a saúde, que ajudam a trazer cidades saudáveis, né? A promoção da igualdade. E como você falou, e o Paulo também deu a deixa, junto os dois aqui, e é uma atuação muito preventiva, né? O curativo é muito caro, né? Depois que o estrago está feito, é muito caro. O preventivo é onde a gente tem que focar, né? A gente está sempre a gente está sempre devendo, né? A gente atua no curativo, sendo que tem a possibilidade, né? Tem a oportunidade de agir antes. Mais barato então, a gente está vendo que, assim, a educação emocional, né, um autoconhecimento maior, Silvia, diminui a violência também. A pessoa vai ter mais repertório para administrar as emoções que está sentindo. Né? Não que vá solucionar todos os problemas do mundo, né? Mas uma educação emocional, eu acho que faria uma diferença enorme, né? Na qualidade. Você falou muito da cultura, né? Atividades culturais. Está muito ligado também, né? Às atividades que a Sandra havia dito, né? De dança, de música, né? A Sandra falou, eu falei de dança, enfim, atividades culturais inclusivas, né? Agora sim, fica o como fazer isso, como colocar na prática, né? Sendo que o governo vai investir em outras coisas, né? Sempre ficar relegado ao segundo plano, e cada vez mais a educação e saúde, enfim, atividades de lazer são sempre, né, que tem menos orçamento aí, né? E só pegando o gancho do que a Júlia falou dos exercícios para o cérebro, né? A grande vantagem dos exercícios para o cérebro, fora exercitar o cérebro, é que a parte do cérebro responsável... O que são esses exercícios para o cérebro, na verdade? São desafios para memória, raciocínio, foco, atenção e criatividade. E a parte do cérebro que trabalha com tudo isso é o hipocampo. E ele também é responsável por sentir-se bem, estar mais motivado, com mais vontade de fazer as coisas. Então, quando a pessoa está com mais vontade, ela tem mais vontade de fazer tudo. Então, ela consegue... Se ela fez um desafio e conseguiu fazer, ela fala, nossa, então eu consigo entender esse aplicativo novo e vou me virar com ele. Ou consigo cozinhar um prato diferente que eu comi no restaurante que parece que não é tão difícil. Então, ela fica mais corajosa de fazer as coisas quando ela consegue... Você acha que ajuda a combater a depressão, esse tipo Muito. Não a depressão diagnosticada como doença, profunda, porque é doença, né? Que precisa de tratamento químico, aí eu não vou nem me meter na área que não é do meu alcance. Mas aquela depressãozinha, tô triste, que se abaixa a cabeça e fica cabisbaixo, essa você pode voltar a cabeça para cima, pôr os ombros para trás e vamos trabalhar alguma coisa para mudar esse estado de ânimo, né? Que eu acho que é mais estado de ânimo que depressão. Mas sensação de bem-estar. Não deixar a depressão chegar, né? Assim, doença. E é outro estado, mas que ajuda muito a conquistar um bom estado mental, com certeza. Tanto que, no começo do meu trabalho, eu fui chamada algumas vezes para recuperar cérebros de pessoas que tinham estado em coma por algum acidente. E eram pessoas, tecnologia, computador, não quero. Fazia um careta quando eu chegava, era até estranho. Na segunda, terceira vez, a pessoa já estava super feliz que eu estava lá, tinha chazinho, bolachinha, então, assim, estava me esperando, que você via que começava a fazer uma diferença. É um trabalho de formiguinha, não é assim,
né? Não é uma Dini que vai fazer assim e vai mudar a situação, mas as coisas acontecem, começa a fazer diferença. Eu sinto isso e realmente, assim, é o prazer do meu trabalho é ver as pessoas se sentindo bem, fazendo se sentindo bem. Legal, gente. Que mais teria de sugestão para ter uma cidade mais... não lembro quem falou sobre felicidade, né? As pessoas serem felizes. A Sandra. A Sandra falou, sim, né? Sim. Então, o que mais poderia ser feito para as pessoas se sentirem mais felizes? Ações numa cidade, né? Ter uma cidade mais positiva, com menos violência. É uma linha de estudos que é bem interessante, que mostra a influência da arquitetura, e da arquitetura urbana especificamente, não isoladamente de um prédio ou outro, mas da arquitetura urbana, como influencia no humor das pessoas, né? Existe até aquele estudo que vocês já devem conhecer, esse é bem clássico, né, do metrô. Quando o metrô está sujo, as pessoas sujam mais, tem mais a teoria violência, da janela quebrada. Violência patrimonial, né? E teoria quando está limpo, quebrada. Exatamente, quando está limpo, quando está organizado, você segura isso, né? Sim. E visto de uma forma mais ampla nas cidades também. Então, quando você tem mais parques, quando você tem um nível de ruído menor, quando você tem mais espaço entre as casas, entre os edifícios, as pessoas acabam se sentindo bem. Isso se reflete inconscientemente, não é uma coisa consciente, né? Mas se reflete nos seus atos, na forma como elas se relacionam com a própria cidade, com as próprias pessoas, né? Então, sim, a natureza é arquetípica, né? Então, dá a ideia a sensação de paz para a gente. Por isso que falam que o verde acalma, né? Então, tem essa coisa, a natureza calma, o verde acalma. Até no Japão, os médicos estão prescrevendo o que eles chamam, tem um nome em japonês, eu não vou lembrar agora, mas em português seria banho de floresta. Então, eles prescrevem para a pessoa, vai lá, fica lá, o dia inteiro, você precisa ficar o dia inteiro lá na floresta, só sentindo o verde, sentindo aquela paz, né? Aquela tranquilidade, e é comprovado que acalma a nossa mente também, né? Tem um reflexo na nossa mente e acaba tendo reflexo no nosso corpo também. Claro. E banho de floresta. Que é um efeito grande, que quando você acalma, o outro acalma, e acaba acontecendo isso também, né? Você se sente melhor, você expande essa sensação. Você sabe que eu fui visitar meu filho no prédio de apartamento dele, e todos do condomínio fizeram uma horta, arrumaram uma série de coisas. Então, eu fiquei pensando, uma ação tão simples, né? Então, assim, eles plantam, você pode ir lá buscar quando você vai cozinhar. Então, às vezes, a gente fala de ações tão grandes. Uma ação como essa, olha, o coletivo, você tem um pedacinho mais verde no condomínio, alimentação mais saudável, você ir ali limpar, organizar. Então, olha, uma pequena ação, né, Paula? A gente às vezes não olha para uma pequena ação e vê assim, pode ser que a gente não consiga um banho de floresta, mas você imagina, as pessoas irem lá, elas escolheram as sementes, você pode ir lá, você faz comida com aquilo que você está colhendo. Então, olha que interessante, né? O quanto essas coisas podem fazer uma mudança no coletivo de um prédio, né? Essa ligação com a natureza é que dá essa sensação de integridade do ser humano, né? Ele se sente mais inteiro, né? E talvez menos ansioso, porque falta menos coisa dentro dele. É uma analogia que a psicologia analítica, por exemplo, traz para a gente. Bom, gente, resolvemos o problema do mundo, né? Podemos encerrar. Ô, Paulo, deixa eu só aproveitar o seu gancho. Acho que é importante falar isso, né? Que um dos problemas é que a gente ainda se vê separado da natureza, né? A gente ainda se coloca, eu sou o ser humano e lá tem a natureza.
né? Sim, a educação gente... industrial que a gente teve é muito assim, né? Sim. Nós aqui, a natureza lá, né? E a gente precisa quebrar isso e saber que nós somos natureza. E, ao mesmo tempo que tem esse discurso, também é usado de uma forma negativa por uma parte do movimento ambientalista, que vocês até já ouviram, devem ter ouvido falar, o ser humano é o vírus do planeta. A gente está causando a febre, a mudança climática. Nossa, isso me arrepia toda vez que eu escuto, porque nós somos natureza, e nós, do mesmo jeito que podemos ser parte do problema, a gente pode ser parte da solução. Não é uma briga, não é, né, eu versus ele. Não, é eu com ele. A partir do momento que eu estrago a natureza, eu estou estragando a mim próprio, né? Eu estou acabando com a minha própria sustentabilidade, não é as baleias, não é... Esses discursos, né, que separam, que foi levantado aqui já, né, tem discurso que separa, ó, e tem um efeito contrário, ao invés de aproximar ou deixar mais igual, né, acaba afastando, né? E eu acho que é muito utilizado no discurso ambiental esse tipo de coisa. Nós, aqui, a natureza lá, o ser humano é o vírus, está cheio de filme e ficção científica, né, que trata disso, né? E futuros distópicos, quer dizer, nunca um cenário muito positivo. E a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente consegue alterar algumas coisas. Para isso, precisa trabalhar, como a Silvia colocou, né? Dentro de cada espaço, onde tem a possibilidade, atuar positivamente, sendo no sentido de incluir, de integrar, né? É o nosso desafio individual e imagino que coletivo é maior ainda, né? Sim, e para mim, assim, a gente está numa fase de adolescência em relação à natureza, é a mãe, né? Nós somos adolescentes. A gente está naquela fase de eu não preciso de você, eu sou muito melhor do que você, eu sei fazer as coisas melhor do que você, eu não tenho necessidade, né? Agora estou torcendo para chegar à próxima fase, que é mais madura, de falar, não, eu sei que eu vim de você, eu sei que eu preciso de você, e vamos fazer alguma coisa juntos. Obrigada por tudo que você me ensinou. E não significa que você não possa melhorar, não significa que você não possa fazer diferente do que é o natural, né? Do que o ambiente natural propõe, não é isso, sempre dá para melhorar e para evoluir, mas com esse respeito, né, às origens e ao que nós somos, né? Bom, gente, podemos encerrar. Eu gostaria de abrir, né, caso algum dos participantes, a gente tem alguns participantes aí, queria saber se tem alguma pergunta queira fazer para alguém, antes da gente estar encerrando. Se a Fernanda tem alguma pergunta. A Fernanda disse que não tem pergunta no chat. Bom, gente, agradeço a presença de cada uma de vocês, foi 10, muito legal, obrigado pela oportunidade, agradeço a Abraps, agradeço aí a iniciativa, né, da ONU Habitat, que está promovendo uma série de debates que eu acredito que são bem enriquecedores, bem interessantes. Tá bom? Gostariam de falar últimas palavras? Famous last words? Eu gostaria, assim, Paulo, falando agora no individual, algumas dicas, e eu abro para minhas colegas também, se elas tiverem dicas de como atuar, melhorar a saúde mental, agora individualmente, né? Uma dica que eu sempre dou, bom, eu, né, sou também instrutora de meditação, então é claro que eu vou falar sempre bem disso, mas existem uma série de aplicativos hoje, gratuitos, super disponíveis para quem quiser começar a praticar, para trabalhar empatia, compaixão, a autocompaixão, porque a gente é muito pesado com nós mesmos, né? A gente tem sempre um chicote assim, né? E o que eu mais indico, existem vários, o que eu gosto mais chama Insight Timer, até, não sei se eu consigo colocar nos comentários aqui o nome. Eu gosto do Insight Timer porque ele tem uma variedade muito grande de professores, tipos de práticas, estilos. Meditação eu falo que é como esporte, sempre vai ter um para você.
que está mais alinhado com os seus valores, com o seu perfil, né? Como você interage no mundo. Então, eu super indico. Como eu falei, é gratuito. Eu tenho o site ou o app. Eu prefiro o app porque é mais estável. O site às vezes cai. Você coloca o áudio para escutar e às vezes cai. O app. Ah, obrigada. A Braps colocou. Muito obrigada, Fernanda. Insight Timer aí. Então, quem quiser, eu tenho o perfil lá também. Tá com, se colocar férias, que acho que é mais fácil, muito mais fácil do que Zelaui. Se colocar férias, vocês me encontram lá. Mas tem um monte de professores maravilhosos que vale super a pena conhecer. Então, fica a minha dica para cuidar da saúde mental de uma forma acessível. Eu recomendo o Insight Timer, que dá para começar já na brincadeira da meditação e se acalmar, reduzir o estresse, enfim. Júlia, recomendo e ponho para muita aluna esse aplicativo. Ai, que bom, Sandra. Eu vou seguir pela linha da Juliana, né? Eu acho que, assim, nós precisamos sempre nos engajar em práticas que diminuam o estresse, que diminuam a nossa ansiedade, né? Então, as práticas são muito importantes. Por quê? Porque nós somos animais, como disse a Juliana, né? Enquanto animais, nós temos reações, muitas vezes somos mais reativos do que proativos. Isso é muito importante. Então, se engajar nessas práticas, buscar as práticas, né? A respiração. Você respirar pelo diafragma ajuda muito quando você vai ter uma reação, você parar, fazer a sua respiração e pensar, né? Usar o seu córtex pré-frontal para tomar as decisões, né, gente? Então, isso ajuda muito as pessoas a ficarem saudáveis nesse mundo onde a gente tem tantos estímulos o tempo todo e a gente precisa o quê? Ser proativa, reagir menos, ter paciência, desenvolver a habilidade de paciência, tolerância, né? A própria compaixão, né? No sentido de ouvir as pessoas e menos e também acabar não nos estressando tanto internamente, né? Porque a gente se estressa muito com a autocobrança, né, do nosso desempenho e com a cobrança em todos os sentidos, né? Então eu falo, fazer exercícios físicos, procurar uma alimentação, a meditação, como disse a Juliana, você trabalhar essa flexibilidade cognitiva, né? Então calma, respira, pensa, né? Organiza, trabalha com a sua inteligência emocional, né? Percebe o que você está sentindo, né? E uma coisa importante, Paulo, pensamentos são pensamentos. Muitas vezes a gente estressa muito porque a gente pensa muito, julga muito, exige muito. Pensamento é pensamento. Ele vem e vai embora. Então, nesse sentido, se engajar nas práticas, né, é evitar a ruminação, né? A terapia, eu sou muito suspeita nesse sentido, né? Respeitar os próprios limites, trabalhar resiliência, né? Organizar uma rotina saudável, e aí eu já deixo o gancho para a Sandra. Efetivamente, você trabalhar foco, atenção, concentração, né, Sandra? Com certeza. Né? Já vou pegar o gancho da atenção. Eu costumo dizer que a atenção é a mãe da memória, porque as pessoas reclamam, minha memória não está muito boa, e geralmente é porque não prestaram atenção. E a gente só consegue guardar as coisas quando a gente presta atenção. Então, assim, prestar atenção é fundamental para a gente estar centrado no momento presente e lembrar melhor das coisas. E as minhas dicas que ficam aqui são: seja ativo e vitorioso, né? Não se torne uma vítima das coisas que acontecem, porque nada acontece por acaso, absolutamente nada, né? Nós atraímos as coisas e vivenciamos elas. E o que pensamos, a gente acaba atraindo o que a gente quer e a gente não quer. Então, com a história do pensamento, cuidado com o seu pensamento. Se você não está atraindo o que você quer, muda seu pensamento. Fica aqui minha dica. Legal, gente. Bom, muito obrigado novamente.
a todas, foi ótimo. A Fernanda acompanhou a gente aqui nos bastidores, muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Abraps, pela oportunidade, a iniciativa da ONU Habitat, pela promoção de uma série de palestras. Tenho certeza que surgem coisas bem interessantes desse material, tem gente muito capacitada participando de todos os debates, e esse aqui é um exemplo disso, tá? Muito obrigado a vocês, e a gente vai se falar em breve, tá bom? Obrigada, Espero Paulo. revê-las. Obrigada, Jana. Obrigada, Silvia. Obrigada a vocês. Muito Foi obrigado. ótimo. Até, boa noite. Boa noite Boa a todos noite, que assistiram também, né? Obrigado, a gente teve um público aí, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais.